Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto segundo o Evangelho de Marcos, capítulo número 8, do versículo 22 ao versículo número 26. É um texto muito conhecido pela igreja. Nós vamos ler este texto da palavra do Senhor de forma responsiva, do 22 ao 26, Evangelho segundo Marcos 8, 22 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Este, recobrando a vista, respondeu: Veio os homens, porque como árvores os vejo andando. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entres na aldeia. Vamos orar, meus amados. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ver claramente aquilo que tu queres que nós vejamos claramente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu estava conversando hoje de manhã com um casal de irmãos muito queridos. E na minha conversa, conversando com a esposa, com a mulher, ela compartilhou comigo de que antes dela assumir um compromisso sério com seu esposo, ela deixou algumas coisas bem claras para ele, sobretudo na área do dia a dia. Ela falou assim para ele: de segunda a sexta, até o almoço ou janta é por minha parte, até sexta-feira eu fico responsável por o almoço e a janta. Mas na noite, quem fica responsável pela janta vai ser você. No almoço, no sábado, eu vou fazer o almoço. E o que sobrar do almoço vai ser a janta. E no domingo, o almoço vai ser de responsabilidade sua. E o marido, como ama a esposa, ele aceitou essa proposta claramente. Então, a partir do casamento, toda sexta-feira, a janta dele, os sábados, se sobrar, a janta, senão vai ter que comer fora, e o domingo, o almoço é responsabilidade do marido. Eu achei assim muito interessante, porque quando as pessoas conversam umas com as outras, e para se evitar confusão, é muito importante deixar as coisas bem claras. E aí eu vi hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que ele acordou cedo, já tinha escolhido o feijão. E a mulher, quando acordou hoje de manhã, acordou com aquele cheiro gostoso do feijão fervendo. E ela lembrou assim: nossa, meu marido é demais, ele é demais. É interessante que
no nosso relacionamento com Deus, acontecem as mesmas coisas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 14:33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, sino de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu acredito, meus amados, eu acredito na palavra de Deus, e eu acredito que Deus não é um Deus de confusão. E também creio que para que isso não aconteça com a pessoa de Deus, Deus deixa as coisas bem claras. O princípio que Deus usa com seu relacionamento para com seu povo, para que não exista confusão e mal entendido, Deus deixa as coisas bem claras. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos ver que conforme os discípulos tinham intimidade com o Senhor Jesus, Ele se revela pouco a pouco para deixar bem claro quem é Ele e a obra que Ele iria a realizar em favor da vida de seu povo. Se nós olharmos para João 15:15, nós vamos encontrar que Jesus disse para seus discípulos: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Qual é o propósito? Deixar as coisas bem claras. Jesus, Ele sempre que podia deixava as coisas bem claras, e muitas vezes nem por isso os discípulos entendiam muito bem o que Jesus queria deixar bem claro. Eles ficavam muito confusos. Em este texto da palavra do Senhor, em Marcos 8:22-26, nós podemos encontrar neste texto alguns ensinamentos que Jesus deseja deixar bem claro no seu relacionamento com seus discípulos. Inclusive, o tema da nossa pregação é deixando as coisas claras. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no versículo número 22, a palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Aqui nós temos que fazer uma pergunta, meus amados. Eu gosto muito de perguntar nas minhas meditações, nas minhas conversas com Deus. Antes de eu olhar para algum comentário, eu prefiro primeiro perguntar, falar diretamente com Deus, focar em isso e deixar que Deus fale comigo ao meu coração, para que depois eu possa me orientar em algum comentário de alguns homens que têm muito entendimento e conhecimento da palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: que ensinamento Jesus quer deixar claro para seu povo, para seus discípulos, com este homem que tinha perdido a visão? Porque este homem que foi trazido até a presença de Jesus para ser tocado não era um homem cego de nascença, era um homem que tinha perdido a visão. E eu acredito, meus amados, que a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar e deixar claro para nós com esta figura deste homem que tinha perdido a visão é a seguinte: primeira coisa,
perdas e ganhos na vida do homem após a queda. Vou repetir. As perdas e ganhos na vida do homem após a queda. E nós sabemos que o que provocou a queda na vida do homem foi o pecado. Mas, pastor, a gente ganha com o pecado? Eu sei que a gente perde com o pecado, mas a gente ganha com o pecado. Se nós olharmos, meus irmãos amados, para Gênesis, no momento em que Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus, Deus disse que Deus olhou o homem e viu que toda a sua criação era bom. O homem, quando ele foi criado, ele ganhou vida eterna, ele ganhou paz no seu coração, ele ganhou pureza, o homem ganhou moradia eterna, o homem ganhou sossego para se alimentar, o homem ganhou uma terra pura para habitar e o homem tinha acesso à vida eterna. O homem foi muito abençoado, só ganhou pela graça e misericórdia de Deus. Mas o que acontece? Quando o homem pecou, a palavra de Deus nos diz que o homem perdeu e ganhou. Se você olhar para o livro do Gênesis, capítulo número 2, nós vamos entender que o homem perdeu tudo isso porque ele foi tentado pelo diabo e ele aceitou e ele obedeceu a tentação. Mas o que o homem perdeu? O homem perdeu a vida eterna de Deus. E o que ele ganhou? Ganhou morte eterna. Quando o homem pecou, ele perdeu a pureza e ganhou o conhecimento do mal. Quando o homem pecou, ele perdeu a paz de Deus e ganhou a repreensão, ganhou inimizades, ganhou sofrimentos, ganhou dores e fadigas. O homem perdeu a moradia de Deus e ganhou um trabalho para labrar a terra da que fora tomado. O interessante é que, olhando para esse texto, eu entendi também que o Adão e Eva foram os primeiros homens sem terra prometida, sem teto prometido por Deus. Quando o homem pecou através de Adão e Eva, perdeu a terra pura de Deus e ganhou terra amaldiçoada. O homem perdeu acesso ao caminho da árvore da vida e ganhou a expulsão de Deus. Depois do pecado, Adão e Eva nunca mais foram as mesmas pessoas. Olha a conclusão que você chega, meu querido, minha querida, sobre as perdas e ganhos por causa do pecado. Na verdade, o homem não ganha nada, é só perde. E continuará perdendo enquanto não entregar sua vida para o Senhor Jesus. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda a palavra de Deus nos disse, em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Voltando para a pergunta, o que este homem cego deixa bem claro para nós? Que o homem, por causa do pecado, perdeu a visão da luz e ganhou a escuridão das trevas. O homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo na sua vida, ele continua nas trevas. E tem um pensamento que inclusive existe lá no Peru, que diz assim: olhos que não veem, coração que não sente. Infelizmente, o homem que está nas trevas, o homem que está cegado espiritualmente por causa do pecado, não consegue enxergar, não consegue sentir, ou não consegue ver o amor de Deus, que Deus tem em favor da vida do homem. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus quer deixar claro através dessa figura do homem cego, que perdeu a visão e que ele agora vive nas trevas. Qual é o segundo ensinamento que Jesus quer nos deixar ainda neste texto da palavra do Senhor? Eu gostaria agora de pegar a figura, ou aquela situação quando a palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Betsaida. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa chegada a Betsaida? Se quisermos ampliar a pergunta, perguntaríamos assim: o que ensinamento Jesus quer deixar claro quando ele chegou ao mundo? Porque Jesus não só chegou a Betsaida, ele chegou para o lugar onde ele nasceu, percorreu muitos povoados, muitas cidades ao seu redor. E a palavra de Deus nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. A palavra de Deus nos deixa bem claro o porquê que Jesus chegou ao mundo, porquê que ele veio ao mundo, porquê que ele se fez carne. E nós temos muitos ensinamentos claros, meus amados irmãos, da chegada de Jesus ao mundo. A palavra de Deus nos diz que ele veio como salvador dos pecados do seu povo. Isso Deus deixou bem claro para José quando ele queria deixar a Maria. Quando José se enterou que Maria estava grávida, aí Deus, através do anjo, se revelou para José e deixou isso bem claro para José. E José entendeu isso muito claramente. E por ele entender isso, ele não deixou a Maria. A palavra de Deus diz que enquanto o Senhor Jesus não nasceu, José não conheceu a Maria. Não teve uma intimidade com Maria. A palavra de Deus também nos diz que ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
E uma das obras do diabo é cegar o entendimento das pessoas. É por esse motivo, é por essa causa que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Ele deixa bem claro isso. Outra coisa que Jesus deixa bem claro, que ele disse que ele veio como libertador. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda, se nós quisermos entender melhor ainda isso, quando nós olhamos para Lucas capítulo 4, versículo número 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor, uma profecia do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus deixando bem claro aí o seu ministério, de aquilo que ele iria realizar, de aquilo que iria fazer em favor do seu povo, porque naquela época havia muitos cativos, presos, havia muitos cegos fisicamente e espiritualmente, e havia muitos oprimidos. Por isso que Jesus diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecargados, que eu vos aliviarei. É isso que Jesus deixa bem claro no seu ministério. Jesus deixa bem claro também que ele veio para buscar e salvar ao perdido. Ele veio para dar a vida eterna. Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Jesus veio como o caminho, como a verdade e como a vida. E uma coisa muito interessante, que muitas vezes nós nos esquecemos: ele veio aqui na terra para se fazer pobre, para que seu povo se torne rico, e rico espiritualmente. 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Jesus deixando bem claro, Jesus declarando bem isso enfaticamente, para que não haja confusão a respeito da sua pessoa e da sua obra. Voltando à pergunta inicial, nós estamos respondendo, fazendo uma pergunta amplificada: por que Jesus veio à Terra? Mas agora vamos responder: por que Jesus veio a Betsaida? O que Jesus quer deixar bem claro na sua chegada a Betsaida com seus discípulos? No meu entendimento, meus amados, o que Jesus quer deixar bem claro quando ele chega a Betsaida, que ele está chegando como a luz do mundo. Em João 1,4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, Jesus, resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, ou contra Jesus. E Jesus diz assim: quem me segue não anda nas trevas. Jesus muitas vezes diz que ele era a luz do mundo. E ele se apresenta diante desse cego como a luz do mundo. Terceiro ensinamento que nós podemos ver aqui neste texto da palavra do Senhor. O que ensinamento Jesus quer deixar claro com a sua resposta ao pedido em favor do homem que tinha perdido a visão?
A palavra de Deus nos dice que trouxeram-lhe um cego e depois de trazer aquele cego, colocaram na presença de Jesus. As pessoas que tinham conhecimento do poder de Jesus, que tinham conhecimento do amor de Deus, fizeram um pedido para o Senhor Jesus. Que Jesus tocasse o cego. Se nós olharmos, meus amados, a palavra de Deus diz que Jesus veio a restaurar a visão do cego. E este pedido é um pedido para Jesus realizar, para Jesus realizar aquilo que ele deveria realizar. Era a vontade do Pai que ele restaurasse a vida do cego, a visão do cego. Só que, meus amados, aqui tem uma coisa que nós precisamos entender. Aliás, em este pedido, se queremos entender bem o pedido das pessoas, nós podemos encontrar que dentro deste pedido existem 4 pedidos, não só um pedido. Em esse pedido nós podemos entender o quê? Quando as pessoas dizem para que Jesus toque o cego, o que as pessoas estão pedindo realmente para Jesus, de fato e de verdade? Que o cego seja curado, que a restauração da vista dele seja feita por Jesus. Mas, além disso, o que as pessoas estavam pedindo? Que o cego seja curado, dá para entender que seja curado no primeiro toque. Terceira coisa, terceiro pedido, que o cego seja curado imediatamente. E o quarto pedido inserido naquele pedido, que o cego seja curado em Betsaida. Na verdade, nós temos aqui um pedido inserido dentro de 4 pedidos, ou 4 pedidos inseridos dentro de um pedido. E se você perceber, desses 4 pedidos, só um é que eles acertam. Que o cego seja curado, que a visão dele seja restabelecida. Porque Jesus faz totalmente diferente daquilo que eles tinham pedido. Primeiramente, ele não foi curado no primeiro toque. Ele não foi curado imediatamente. E terceiro, ele não foi curado em Betsaida. O cego foi curado fora de Betsaida. Então, o que Jesus quer nos ensinar, ou quer deixar claro para nós em este pedido? A primeira resposta, meus amados, que eu encontro nesta resposta de Jesus a esses 4 pedidos inseridos em um só pedido, eu encontro que Jesus está querendo deixar bem claro que Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, e que Ele mesmo, tendo muita coisa a realizar em favor do reino de Deus Pai, Ele está querendo deixar bem claro para nós que Jesus vai tomar todo o tempo necessário para restabelecer a visão desse homem que tinha perdido a visão.
Eu queria saber se eu estou sendo entendido. Vou repetir. O que Jesus está respondendo para essas pessoas? Que Ele vai tomar todo o tempo necessário para restaurar a visão desse homem cego. Olha, eu acho isso maravilhoso em Jesus. Porque se Jesus quisesse, meus amados, se fosse a vontade de Jesus, com um simples toque, ou com uma só palavra, esse homem cego ficaria restabelecido imediatamente. Mas Jesus não faz isso. Porque Ele quer tomar todo o tempo necessário. Sabemos que nós estamos vivendo numa época onde as coisas acontecem muito rapidamente. Nós já somos cansados e já ouvimos muito sobre isso. Mas olha que coisa maravilhosa. Colocando o contexto que Jesus tinha muita coisa a realizar, muita coisa a fazer. Jesus não permite que essa pressão sobre o seu poder imediatista, mas Jesus preserva, faz a cura, restabelece a cura daquele homem, a visão daquele homem, tomando todo o tempo que for necessário. E muitas vezes, meus amados, muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós queremos fazer as coisas de Deus, a nossa responsabilidade, por causa de tanta coisa que nós temos que fazer, pela pressão que existe sobre nossa vida, fazemos a obra de Deus, fazemos as coisas de Deus de uma forma rápida, porque estamos com pressa e porque temos muito a fazer e temos muito a realizar. Mas eu vejo, meus amados, em essa atitude do Senhor Jesus, em essa resposta do Senhor Jesus, eu vejo o amor de Deus. De como que Deus se importa com o pecador. De como que Jesus gasta tempo, investe tempo, quando Ele deve de investir, mesmo tendo muita coisa a realizar. Mesmo havendo uma grande expectativa por parte dos seus discípulos e das pessoas que estavam esperando que Jesus realize isso, Jesus gasta todo o tempo necessário. E isso que Jesus queria deixar bem claro na sua resposta. Outra resposta que eu encontro em essa resposta que Jesus dá ao pedido dessas pessoas em favor do homem que tinha perdido a visão é que Deus é oleiro e o homem e seu povo é o quê? Barro. Ele faz as coisas como Ele quer, como lhe apraz. Nós estávamos em uma reunião do conselho de sexta para sábado. Foi muito bom, pastor, foi demais essa reunião, foi muito legal. Conversamos muito. Aí na correria, meus amados, a gente não tem
tempo para conversar com os presbíteros, com os pastores. A nossa vida é corrida. Aí, conversando com o pastor Maurílio, eu estava contando da experiência de um irmão que estava sem trabalho e estava procurando serviço. E com certeza ele estava orando, esperando que seu pedido fosse atendido por Deus. E aí esse irmão conta que certo dia ele estava indo pela Filadélfia e sem emprego, e naquele dia na Filadélfia ele atropela um motorista, um motociclista. Inclusive ele, quando olhou a pessoa que tinha atropelado, ele disse assim: olha, parecia um mendigo. Ele não deu nem muita importância para ele. Aí ele teve que atender, veio a polícia e orientaram ele para levar ele no hospital. Mas na sua conversa, esse homem que parecia aos olhos do irmão, prestem atenção, aos olhos do irmão, esse homem parecia um mendigo. Mas na verdade não era um mendigo. Era uma pessoa que tinha bem. E conversando com aquele irmão, que começaram a conversar, falou: eu não preciso ir para o hospital, eu estou bem, graças a Deus, não foi nada. Aí conversando, e aí, o que você faz? Eu trabalho nessa área, estou desempregado. Aí o homem gostou daquele irmão e falou: eu vou dar serviço para você. Você vai começar a trabalhar para mim a partir de agora. Só Deus para fazer umas coisas dessas. Só Deus para muitas vezes a gente deixar que a gente atropele, muitas vezes que a gente não enxerga. E através disso Deus nos faz enxergar, nos faz ver a sua graça e a sua misericórdia pela nossa vida. Paulo, na sua tentativa de explicar sobre a graça de Deus e sobre os escolhidos de Deus, ele chama a atenção para os judeus com a seguinte palavra, porque eles não estavam entendendo, eles não estavam enxergando os propósitos de Deus. Diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para quem o fez: por que me fizeste assim? E muitas vezes, meus amados, por nós não entendermos claramente qual é a vontade de Deus, nós discutimos com Deus, nós questionamos Deus. E nós falamos assim: Senhor, por que o Senhor faz as coisas assim? E interessante, meus amados, que o alvo de Jesus Cristo para a vida deste homem cego era deixar a sua visão clara, normal. E a palavra de Deus diz que Jesus restabeleceu a visão do homem, vamos falar assim, em duas partes. Tomou pela mão, o levou para fora de Betsaida, aplicou-lhe saliva aos olhos, colocou a mão sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? E ele respondeu: veio os homens como árvores andando. E a palavra de Deus diz que Jesus impôs novamente as mãos sobre ele e a visão dele foi restabelecida nitidamente. Aqui eu quero fazer um parênteses quando aquele homem disse: eu quero ver os homens como árvores andando. E eu fiquei pensando a diferença entre uma árvore e um
um homem, a forma. E aqui eu quero falar para os jovens, moças e adolescentes, para quem está procurando alguma coisa. Eu tenho um irmão, eu conheço um irmão, lá em Goiânia. Ele é moreno, é um homem de Deus. É um homem de Deus. E cada vez que eu converso com ele, e ele conversa comigo, ele diz: rapaz, bem-aventurada mulher que se casar com você. Bem-aventurada mulher que se casar com você. Aí ele me diz: que Deus te escute, ou que na igreja onde eu frequento, as mulheres escutem aquilo que você me está falando. E eu falo assim para ele: meu querido, você tem que orar para que Deus tire as escamas dos olhos das mulheres, meu amado. Porque elas não estão enxergando quanto que você é precioso. Quanto que você é lindo e quanto que você vale para Deus. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Aqui na nossa igreja, tanta menina de Deus, homem de Deus. Eu não sei o que acontece, gente. Por que os homens olham para fora e por que as meninas olham para fora e não enxergam que aqui, dentro do povo de Deus, há homens e mulheres de Deus que estão esperando, que estão orando por alguém. Mas eu sempre falo assim que o homem de Deus, ele quer para a sua vida uma mulher de Deus. E a mulher de Deus sempre quer uma mulher, um homem de Deus para a sua vida. Eu não sei, que parece que ainda as mulheres estão enxergando os homens como se fossem árvores andando, sem forma, e não estão conseguindo enxergar nitidamente ainda o que Deus está fazendo na vida dos homens, de nossos jovens e de nossos adolescentes. Isso que Deus quer deixar bem claro para nós. É nessa resposta que o homem dá, que Jesus dá para esse pedido. E por último, meus amados, o que resposta eu vejo nessa resposta de Jesus? A palavra de Deus diz que quem segue a Jesus não anda nas trevas. Eu vejo que quando Jesus está fazendo essa obra na vida daquele homem, levando, impondo as mãos sobre a vida do cego, biblicamente Jesus está prevalecendo contra as trevas. É isso que Jesus está fazendo. A palavra de Deus diz que as trevas não prevalecem contra a luz. E para concluir, meus amados, eu queria que você prestasse atenção, porque Jesus está, como luz do mundo, Jesus está acendendo uma luz na vida daquele homem. Eu queria concluir falando o seguinte, meus queridos: como que você está enxergando o pecado? Como que você enxerga Jesus Cristo? E como que você está pedindo para Deus as tuas necessidades? Nem sempre Jesus atendeu os pedidos imediatamente. Jesus vai gastar todo o tempo necessário para atender o nosso pedido que está segundo a sua vontade. Vamos curvar as nossas cabeças no nome do Senhor Jesus.